A Ilha dos Mortos, Poveglia e seus sussurros sombrios. Uma ilha que carrega um passado sombrio e misterioso. Nas águas escuras da lagoa veneziana, em meio à beleza melancólica da Itália, repousa uma ilha que poucos ousam visitar. Existe uma ilha envolta em silêncio e mistério. Seu nome é Poveglia, um lugar que guarda segredos sombrios. Um nome que os marinheiros sussurram com medo, temendo as histórias de assombrações e tragédias. Um lugar que os moradores locais evitam, preferindo não falar sobre suas lendas macabras. A história de Poveglia é manchada pela tragédia e sofrimento. Seus edifícios antigos são testemunhas silenciosas de um passado doloroso. A ilha serviu como um lazareto para vítimas da peste negra, onde milhares foram isolados e deixados para morrer. Milhares de almas encontraram seu fim nessas margens, enterradas em valas comuns sem cerimônia. Corpos foram queimados, jogados em valas comuns, numa tentativa desesperada de conter a praga. A própria terra de Poveglia parece absorver seu sofrimento, como se cada grão de solo carregasse a dor das almas perdidas. Suas árvores parecem sussurrar suas histórias de dor, movendo-se ao vento como se fossem fantasmas do passado, contando segredos que ninguém quer ouvir. A Dama Esquecida, tragédia e nascimento de uma lenda. Esta é uma história que atravessa séculos, uma lenda que se entrelaça com a própria essência de Poveglia. A história da Dama de Poveglia se mistura com a própria história da ilha, um lugar envolto em mistério e tragédia. Contam que ela era uma jovem, linda e apaixonada, com um espírito livre e um coração cheio de sonhos, prometida a um nobre rico, mas seu coração pertencia a outro. Um amor proibido que desafiava as convenções da época. Um homem simples, sem títulos ou fortuna, mas com um coração puro e verdadeiro. A invasão de inimigos pôs fim à sua felicidade, trazendo destruição e desespero. O castelo da ilha foi atacado. Suas muralhas não puderam resistir à força dos invasores. A jovem, em busca de refúgio, subiu na torre mais alta, esperando escapar do caos. Lá, ela testemunhou a morte de seu amado, um golpe devastador que quebrou seu espírito. Desesperada, a jovem se lançou no vazio, preferindo a morte a viver sem seu amor. Sua morte, um grito silencioso de sofrimento, ecoou através dos tempos, uma dor que nunca foi esquecida. Alguns dizem que ela foi emparedada viva na torre, uma punição cruel e desumana. Seu fantasma, aprisionado na ilha, ainda busca por paz e redenção. Condenada a vagar por toda a eternidade, a Dama de Poveglia se tornou uma lenda, um símbolo de amor e tragédia que perdura até hoje. Aparições na névoa, rostos pálidos e gritos silenciosos. A Dama de Poveglia não descansa. Sua presença fantasmagórica é sentida por todos que ousam pisar na ilha. Relatos de avistamentos são comuns. Pescadores contam ter visto uma figura feminina na torre, um vulto branco, flutuando através da névoa. Gritos de dor ecoam pelos corredores vazios do antigo hospital psiquiátrico. Visitantes relatam sentir uma tristeza profunda, um aperto no peito, como se a própria ilha estivesse chorando, como um choro silencioso e cheio de dor. Testemunhas do invisível. Pescadores, médicos e almas atormentadas. Poveglia, durante o século XX, abrigou um hospital psiquiátrico. Médicos e enfermeiros se tornaram testemunhas involuntárias dos horrores da ilha. Histórias circulam sobre pacientes atormentados por entidades invisíveis. Gritos e gemidos ecoavam pelos corredores à noite. Alguns pacientes afirmavam ver a dama. Outros diziam ser tocados por mãos frias e invisíveis. Um médico, enlouquecido pelo horror que testemunhou, se jogou da torre. A mesma torre onde a dama encontrou seu fim. Equipamentos e fenômenos.
A tecnologia confronta o insólito. Equipes de investigação paranormal visitaram Poveglia. Equipados com câmeras infravermelhas, medidores EMF e gravadores digitais, eles buscavam evidências. As leituras dos equipamentos se mostraram erráticas. Picos de energia inexplicáveis. Vozes sussurrantes capturadas nas gravações. Rostos fantasmagóricos apareciam nas fotos. Sombras se moviam no limite da visão das câmeras. As evidências, embora perturbadoras, não eram conclusivas. Mas o medo, esse era real, tão palpável quanto o ar denso da ilha. Poveglia nas sombras. Influência no cinema e na cultura pop. A ilha de Poveglia, envolta em mistério e lendas, tem sido uma fonte inesgotável de inspiração para o cinema e a cultura pop ao longo dos anos. A lenda da Dama de Poveglia transcendeu as barreiras do tempo e do espaço. Esta figura fantasmagórica, envolta em tragédia e mistério, continua a capturar a imaginação de muitos. A ilha se tornou um cenário popular em filmes de terror, proporcionando um pano de fundo perfeito para histórias de medo e suspense. Diretores e roteiristas são atraídos pela atmosfera sinistra e pela rica história da ilha. Nos filmes que nos fazem tremer de medo e programas de televisão, Poveglia é frequentemente retratada como um lugar de assombrações e mistérios. O público é cativado pela ideia de um lugar tão carregado de história e eventos sobrenaturais. Documentários exploram sua história sombria e eventos paranormais, trazendo à tona relatos de avistamentos de fantasmas e fenômenos inexplicáveis. Equipes de filmagem e investigadores paranormais visitam a ilha em busca de evidências do além. Livros e sites dedicados ao mundo sobrenatural a consideram um dos lugares mais assombrados do planeta, um ponto negro no mapa que atrai curiosos e estudiosos do paranormal. Um ponto negro no mapa. Poveglia é um destino que desperta tanto medo quanto fascínio. Sua reputação como um dos lugares mais assombrados do mundo é bem merecida. A Dama de Poveglia se tornou um ícone da cultura popular, aparecendo em diversas formas de mídia. Sua imagem é frequentemente usada para simbolizar o mistério e o terror. Um símbolo de amor perdido, tragédia e o poder persistente do espírito humano. A história da Dama de Poveglia ressoa com muitos, lembrando-nos da fragilidade da vida e da força do amor eterno. Mistério. Através dos séculos. A verdade escondida nas brumas. Apesar dos inúmeros relatos e investigações, a verdade sobre a Dama de Poveglia permanece um mistério. Alguns acreditam que ela é apenas uma lenda, uma história inventada para explicar os eventos perturbadores da ilha. Uma história para contar ao redor da fogueira. Outros argumentam que a dor e o sofrimento impregnados em Poveglia criaram uma energia negativa, um vórtice que atrai e amplifica atividades paranormais. Independentemente da explicação, uma coisa é certa: a ilha exerce um fascínio sombrio sobre a imaginação humana. Turismo sombrio. Fascinação e medo em terras amaldiçoadas. Apesar de sua reputação sinistra, Poveglia atrai visitantes de todo o mundo. Curiosos e caçadores de fantasmas são atraídos pelo mistério e pela promessa de contato com o sobrenatural. Existem aqueles que afirmam sentir uma sensação de paz na ilha, como se estivessem se conectando com as almas que encontraram seu fim ali. Outros, no entanto, descrevem uma sensação opressiva de tristeza e medo, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. Poveglia Roge. Silêncio inquieto e lembranças persistentes. Hoje, Poveglia permanece abandonada. Edifícios em ruínas, tomados pela vegetação, são testemunhas silenciosas do passado sombrio da ilha. O governo italiano proibiu o acesso ao público, mas isso não impede que curiosos se aproximem em barcos. O silêncio de Poveglia é perturbador.
quebrado apenas pelo som do vento e das ondas batendo na costa. Um lembrete constante das vidas perdidas e dos mistérios que permanecem. A Dama de Poveglia. Lenda ou realidade? A resposta se perde nas brumas do tempo. Em meio à beleza trágica da ilha, o mistério persiste. Cabe a cada um decidir em que acreditar. Mas uma coisa é certa: a história de Poveglia e da dama que assombra seus corredores continuará a nos fascinar, a nos assustar e a nos lembrar de que, às vezes, a linha que separa o real do sobrenatural é tênue como a névoa que envolve a ilha.